CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Toda criança, quando nasce, passa aí pelo chamado teste do pezinho, que existe desde a década de 70. Esse tipo de exame, que coleta uma gota de sangue do calcanhar da criança, ajuda na identificação de problemas de saúde que o recém-nascido pode vir a apresentar, além também de prevenir uma série de doenças. Atualmente são 6 comorbidades, 6 doenças que podem ser evitadas. É um teste obrigatório em todo o território nacional. Esse teste do pezinho, que detecta 6 doenças, ele está disponível pelo SUS. E há outro que tem a capacidade de identificar mais de 50 doenças, mas que só é oferecido na rede privada de saúde. Mas um projeto de lei apresentado prevê que esse teste com mais de 50 identificações esteja também disponível no SUS. O autor do projeto, o deputado Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, está ao vivo aqui com a gente e fala também sobre essa proposta. Deputado, muito bom dia para você. Bom dia. É um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes da CBN. Bom, primeiro que é um absurdo a gente pensar que até hoje a rede pública ainda não possa fazer esses testes. Quer dizer, essas mães com esses recém-nascidos têm que sair do hospital, da onde teve o nenê, com convênio com o SUS, e aí depois ter que procurar a rede particular para poder fazer esse exame. Eu estou dizendo isso porque isso ocorreu com a minha filha. Eu tenho 2 netinhos e os meus 2 netinhos fizeram esses exames que, além de detectar essas 6 possíveis doenças, detecta mais 53 doenças ainda. Que, na realidade, dessas 53 hoje, como houve um avanço da ciência e da tecnologia, acaba chegando a quase 100 doenças. E são muito importantes. Eu vou dar um exemplo para você, que foi notícia nacional por esses dias, de uma jovem. Ela é jornalista da Rede Globo e ela faz o jornal em Belo Horizonte. E ela, então, não fez esse exame no filho dela, fez aquele obrigatório, né, que detecta apenas 6 doenças, e o filho dela nasceu com uma alergia ao leite materno. E, no entanto, cada vez que ela amamentava, ela estava matando o filho dela. E qual que é a recomendação? Dê o leite materno. O leite materno é bom para tudo. Só que de 1 milhão de crianças, pode nascer uma com alergia ao leite materno. E ela não sabia. E quando ela detectou que era em função do leite materno, já não teve mais condições de salvar e ela perdeu o bebê dela. Então, essa criança poderia ter sido evitada. Ela poderia estar viva hoje, ter uma vida natural, se tivesse feito o teste. Então, esse teste, quer dizer, e tem outras doenças raras, né, que nós chamamos, e que se tratado precocemente, essa criança não vai ficar doente. Vai ter uma vida normal, né? E aí tinha o grande argumento anteriormente. Porque é muito caro. Esses exames são caros. Não são caros mais. Com o tempo, ele foi ficando cada vez mais barato. Hoje, dependendo do estado, ele custa R$ 67,00 e em alguns estados até R$ 90,00 para você fazer esses outros exames. Então, é um custo barato. E o que é mais importante, né, é que você preserva a vida. E essas pessoas que têm essas doenças raras, esses recém-nascidos, acabam falecendo entre 6 e 7 anos. É a média de sobrevida deles. Só que acontece que nesses 6 a 7 anos deles, eles estão constantemente fazendo consulta, fazendo internação, né, tá sempre dentro do hospital, quer dizer, é um custo altíssimo para o próprio SUS isso. Então, uma criança que você detecta por antecipação, que você, de forma preventiva, dá a vacina, faz o tratamento, você tira ele do SUS também.
Então, é uma economia monstruosa para o SUS. Então, o argumento de que isso é caro, muito pelo contrário, isso vai trazer economia para o SUS. Mas o que é mais importante é que a gente vai dar qualidade de vida e vai dar vida para esses recém-nascidos. Então, não dá para aceitar hoje, nos dias de hoje, e você tendo esses exames, essa tecnologia disponível, e a gente não utilizar para salvar vidas. Então, nós temos que usar. O mundo inteiro já usa. Os países de primeiro mundo, todos eles já têm há muito tempo. Então, o Brasil está sempre atrasado nessa área. Então, esse projeto nosso, eu acho que nós vamos ter o apoio. Eu já tive o apoio já de todos os líderes, de todos os deputados, quando foi colocado em votação em regime de urgência. A urgência foi aprovada por unanimidade. Quer dizer, os parlamentares entenderam da necessidade disso, entenderam que há uma diminuição de custo para o próprio SUS e que é o mais importante, que preserva vidas. O Ministério da Saúde, como é contra tudo e como contra todos, ainda há um pessoal lá muito fraco tecnicamente, mas esses dias teve a Federação dos Médicos, muitas entidades de laboratórios, de tudo, foram conversar com eles. E eles tinham lá uma preocupação que cria essa obrigatoriedade, mas, ao mesmo tempo, não tinha estrutura para fazer os exames. Só que hoje, quase todas essas clínicas particulares já fazem esse exame. É só fazer convênio com o SUS. Então, isso não tem mais esse problema. Todas as capitais do Brasil inteiro conseguem. Logicamente, nos municípios pequenininhos, talvez não tenha lá laboratório que possa fazer isso. Então, essa obrigatoriedade não tem como exigir, senão da criança deslocar para o município mais próximo aonde tem. Mas a verdade é que o sistema SUS tem que colocar isso à disposição, né? E quando coloca isso à disposição, como eu disse, se essas doenças foram detectadas preventivamente, você tem como fazer vacina, você tem como fazer tratamentos, você tem como evitar, como no caso dessa criança que eu acabei de dizer, se tivesse tirado ela da mãe, dar o leite materno e tivesse dado o leite de latinha, ela estava viva hoje. Então, e quanto tempo que essa criança não ficou internada, fazendo exames, fazendo tudo quanto é consultas e etc, e não detectaram, não perceberam que era isso. E aí, quando perceberam, já era tarde. Então, é fundamental fazer o teste do pezinho para todos os recém-nascidos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, porque, por exemplo, há algumas discussões a respeito dessa ampliação, né, do teste do pezinho, e como que o senhor avalia, né? Porque como garantir que, através do diagnóstico, essas famílias terão também apoio para tratar aí uma possível doença rara? O senhor já falou um pouco sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Então, logicamente, como o SUS hoje, a gente pode pôr muito defeito no nosso sistema de saúde, né, mas é o melhor do mundo. Ninguém tem um sistema de saúde público como tem o Brasil. Tanto é que nós temos tradição em vacinas. Aqui, nós vacinamos essa HN1. A gente, com poucos dias, vacinou o Brasil inteiro. Por quê? Porque nós temos o SUS em todos os municípios, em todos os grandes bairros, tem um posto de saúde. E todos esses postos de saúde tem convênio, que é lógico que é do SUS, e quando não tem público, o SUS tem convênio com a rede privada. Então, funciona como poucos países, não tem ninguém no mundo que tem esse sistema que nós temos. Então, se está disponível isso, como que não usa isso? Né? Você imagina se nessa pandemia, um país pobre como é o nosso Brasil, se nós não tivéssemos o SUS. Quantas pessoas que já não teriam morrido? Porque todas essas internações que você está vendo, eu posso te garantir que 99,9% está tudo internado pelo SUS. Então, tem a cobertura do SUS. Então, você imagina, porque as pessoas não têm mais dinheiro para pagar plano de saúde, que esse índice de desemprego que está, esse negócio todo. Então, o SUS hoje é muito bem estruturado, né? É modelo para o resto do mundo. Então, se o SUS autorizando, pode ficar tranquilo que vai ser feito, é possível. Alguns lugares que ainda não tem, nós estamos dando prazo, porque também não tem, porque as pessoas, às vezes, faz pouco teste. E fazendo poucos testes, talvez não compensa ele comprar aqueles equipamentos.
Mas na hora que o SUS habilita, e ele vai ter bastante, ele acaba comprando equipamento. Então nós vamos mudar em alguns lugares, vai ter um prazo para que eles possam adquirir esses equipamentos e colocar à disposição da população. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da tramitação desse projeto. O que me parece, houve aí uma situação do deputado Daniel Silveira, né? Essa situação acabou aí atrasando um pouco a votação. Como é que está o andamento da votação? Não, o que na realidade são vários fatores que estão atrasando a votação. Hoje, por exemplo, nós estávamos votando ontem e antes de ontem essa questão do auxílio emergencial e dessa PEC 186, que ela afeta principalmente o funcionalismo público. Então, acabou sendo prioritário isso e não entrou na pauta nem na terça nem na quarta. Eu tenho a impressão que na semana que vem, porque agora essa semana já conclui essa PEC e consequentemente, o auxílio emergencial também. Então, acho que na semana que vem nós vamos votar com tranquilidade esse meu projeto. Bom, aproveitando então que o senhor está falando da PEC, eu queria até fugir um pouquinho do assunto da saúde, né? Falar sobre o cenário político do Brasil. Nós tivemos aí a votação da PEC emergencial ontem. Estamos vendo um grande movimento do Congresso. Como o senhor vê esse momento do país agora, deputado? Olha, eu lamento muito, porque na realidade, nós, os partidos mais progressistas, que têm compromisso com os trabalhadores, com as pessoas que mais precisam, hoje nós estamos em torno de 130, 140 votos no máximo. O resto são representantes de bancos, de empreiteira, de uma série de coisas. Então, tudo que está indo para o Congresso Nacional, os trabalhadores vêm perdendo ao longo do tempo. Perdeu com a reforma trabalhista, perdeu com a reforma da Previdência, com o ajuste que fizeram com os sindicatos, que acabaram com os sindicatos. Enfim, são derrotas acima de derrotas. Aqui no Estado, por exemplo, de 8 deputados, nós só temos 2 progressistas e nenhum dos senadores. Então, são derrotas em cima de derrotas. Nós não estamos conseguindo voto. Agora está lá votando essa PEC, que mantém um monte de regalia, até pelo acordo que o atual presidente fez com o judiciário, com os militares. Não mexe. Mas lá embaixo, quem está pagando a conta, eles não podem mais ter aumento, vai tirando a estabilidade, vai tirando direitos trabalhistas, enfim. Quem está pagando a conta, como foi na reforma da Previdência, é o pessoal que está mais embaixo. Aqueles que tinham regalia continuam tendo e cada vez mais. Isso é lamentável, que é o país da regalia hoje. Muito bem, falar um pouquinho aqui então sobre Mato Grosso do Sul. A gente já caminha aí para encerrarmos a nossa entrevista. Estamos conversando ao vivo com o deputado Dagoberto Nogueira, do PDT aqui de Mato Grosso do Sul. Queria que o senhor falasse então um pouquinho a respeito das emendas previstas aqui para Mato Grosso do Sul para esse ano agora de 2021. Olha, nós fizemos um trabalho que nós priorizamos os municípios. Então nós vamos dar para 5 municípios, eles vão ter, que é Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. Eles vão ter um recurso diferenciado que gira em torno aí desses municípios de 16 milhões, com exceção de Campo Grande, que vai ter 40 milhões. Mas também nós vamos atender mais 10 municípios com em torno de 10 milhões cada um. Ou seja, nós não vamos mais passar para os órgãos federais, como a gente passava muito. Nós só atendemos as 3 universidades, né? A Universidade Federal, o Instituto Federal e a Universidade Estadual, só. Porque é importante a gente investir em educação. E do governo e do Estado, nós aplicamos só aonde nós fizemos um entendimento com o governador, que foi de segurança pública, um pouco na saúde e um pouco de infraestrutura, mas com muito pouco recurso. Nós queríamos prestigiar os municípios, porque na realidade, enquanto que não tiver essa reforma tributária e ela não redistribuir essa arrecadação, hoje os prefeitos e os governadores ficam com o pires na mão, porque 70% da arrecadação fica com a União. Então todo mundo fica dependendo da União, do presidente da República liberar recursos para isso. Então tem que mudar, né? Os municípios e os estados precisam ter mais autonomia. Você vê, por exemplo, São Paulo tem uma autonomia maior do que a gente porque arrecada muito. São Paulo, o Dória saiu na frente, foi comprar vacina porque tem uma autonomia financeira. Mas os demais estados não têm. Então, o estado do Rio de Janeiro está quebrado em função da corrupção, por uma série de coisas.
Mas não tem mais estado que consegue fazer essas coisas independentemente do governo. Por isso que a gente prega essa política, sempre tem que ser nacional, de tudo que vai fazer para poder chegar aos estados e aos municípios. Então, enquanto que não tiver essa reforma tributária e a gente também, na reforma tributária, diminuir os impostos que vai para a indústria, que vai para o comércio, nós também vamos ter dificuldade para gerar emprego, para desenvolver o país. Nós estamos hoje com uma carga tributária em torno de 40%. Nessa reforma tributária, essa que estava no Congresso, ela prevê você simplificar os impostos e você diminuir ao longo do tempo. Porque se você faz uma diminuição drástica agora, o governo não aceita, porque ele quer arrecadação. Então nós vamos ter que fazer ao longo dos anos até chegar num patamar competitivo com os demais países. Né? Por que as indústrias estão indo embora daqui? Por causa dos impostos. A Ford fechou lá na Bahia. Por quê? Saiu daqui e foi para a Argentina, por causa dos impostos. E quando dava incentivo fiscal, né, eles ficavam, mas esse governo não está dando. E o fato de não estar dando incentivo, nós estamos deixando de arrecadar aquele pouco que tinha e estamos perdendo milhares de empregos, como nós estamos perdendo hoje. Já passamos de 14 milhões de desempregados e mais de 55 milhões de pessoas na informalidade. Então isso como é que o Brasil vai crescer? Tem jeito. Bom, retomando então, 40 milhões para Campo Grande e 16 milhões para Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas em emendas para este ano. Exatamente. E mais 10 milhões para os municípios acima de, se não me engano, de 30 mil eleitores. Tá joia, deputado. Muito obrigada pela sua participação em falar sobre esse projeto do Pezinho e também discutir aí rapidamente o cenário político aqui do país. Obrigada pela colaboração. Eu que agradeço a oportunidade. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.